Boas-vindas ao maior espetáculo da Terra! Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje vamos falar do Amazing Digital Circus, ou incrível de circo digital, né? Para inclusive quem pegou e assistiu a versão dublada. Pois sim, essa série é gratuita, feita em computação gráfica, disponível na internet, produzida pelo estúdio Glitch. E o que acontece? Como o primeiro episódio ele é praticamente quase como um curta-metragem de meia hora de duração, eu achei que já dá para fazer uma análise bacana e trazer para vocês um conteúdo da hora aqui no canal. Eu vou falar sem spoilers, comentar alguns detalhezinhos, então venham comigo pra gente saber um pouquinho mais dessa história. The Amazing Digital Circus, ele inclusive tá disponibilizado tanto a possibilidade de legendado, quanto ele tá dublado também em português para quem quiser pegar e assistir na internet, inclusive gente de alto gabarito como o Guilherme Briggs pegando e fazendo a dublagem. Pois bem, aqui nós temos uma garota de idade indeterminada, parece que é uma adolescente, que ela é transportada para uma realidade virtual. E o que acontece? Lá ela ganha uma forma digital, como se fosse uma espécie de palhacinho, o bobo da corte, só que o que ocorre é que ela não consegue voltar diretamente para o mundo humano. Inclusive, está tentando descobrir o que está acontecendo e como funciona aquele mundo lá no qual ela foi teletransportada por acidente. Então, ela inclusive ela ganha o nome de Pony, pelo simples motivo de que a parte das memórias dela foi apagada nesse processo, e ela conhece os outros habitantes desse circo virtual, desse circo digital, cuja estrutura de animação e jeito lembra inclusive muito as animações do início do finalzinho dos anos 90, como Reboot, por exemplo, Defensores do Sistema, né? Ou os primeiros filmes do Toy Story, sabe? E lá nós temos então o apresentador do circo, que na verdade é uma espécie de inteligência artificial que foi utilizada pelo programador para auxiliar a criar aquela realidade virtual e que tá tentando pegar e evitar que o pessoal enlouqueça preso dentro daquele mundo. Temos um coelho falante, uma espécie de perna longa, só que mais sarcástico e sinistro que tem lá dentro, que gosta de fazer brincadeirinhas bem maldosas com as outras pessoas. Temos uma bonequinha falante, que é a pessoa mais dengosa e amorosa e tenta ajudar todo mundo lá dentro, independente do quão caótico esteja a situação. Temos também o Kinger, que é uma peça de xadrez de rei, que teoricamente é o mais antigo de todo mundo que tá lá dentro, sendo que ao longo da história você vai descobrir o que aconteceu com o pessoal antecessor dele, né? Que a gente tem um problema no qual a pessoa, quando ela começa a enlouquecer, o corpo dela começa a digital começa a se deformar e virar uma criatura monstruosa. Então, pra quem curte HP Lovecraft, tem um toque de horror cósmico bem bacana dentro da história, tanto que ela é classificada como um horror, e sim, na minha opinião, ele é um ótimo terror para adolescentes e crianças, diga-se de passagem. Já que todo fofinho, bonitinho e tem os monstrinhos que estão escondidos lá dentro, só que nada muito macabro, sabe? E junto com isso, temos ainda uma personagem que é feita quase como se fosse um quebra-cabeça de peças diferentes, quase que um amontoado de brinquedos infantis, que é rabugenta no cantinho dela. E o Kinger, falando do Kinger, ele é aquele cara que tá pirando, mas ainda não enlouqueceu, sabe? Sabe aquele cara cheio de manias, costumes estranhos, que conhece um monte de coisa, sabe? Inclusive é bem interessante que ele vive falando de coleção de insetos, né? Bugs no original. Então já tem várias teorias até onde ele seria um programador que foi naquele mundo pra caçar bugs, e talvez o último sobrevivente da equipe de programadores originais, né? Que ainda não acabou tendo o corpo distorcido por causa do enlouquecimento. E dentro da história acontece duas coisas. A apresentação do Digital Circus, mostrando que tem a lona principal e algumas outras áreas pequenas daquele mundo, que é bem pequenininho, quase como uma ilha flutuante, vivendo dentro de uma espécie de oceano, na verdade uma espécie de espaço distorcido digital ao redor, conhecido como o vazio, que é como se fosse feito de eletricidade pura. Então o apresentador aí vai pegando, mostrando as coisas para
protagonista e criando meio que uma aventura lá dentro, que você não sabe até onde ele criou aquele personagem ele criou realmente uma história, uma aventura, ou na verdade aquilo é algum problema que existe lá dentro, realmente dentro do circo digital, e ele realmente simplesmente discerniu, o sistema tá dando esse curto aqui, gerando esse personagem, criando essa distorção maligna, tá tendo essa bugada na Matrix, e vocês têm que resolver isso aqui pro próprio sistema não colapsar, sabe? Então você fica meio na dúvida, então tem essa aventurinha para poder pegar e justamente resolver esse problema de umas criaturinhas, estilo uns gremlinzinhos que vão pegando e se espalhando dentro do Digital Circus, contaminando as coisas. E do outro lado, a busca justamente pelo palhaço original do circo, que também começou a se distorcer e enlouquecer, sabe? O que é da hora, né? Porque normalmente a gente acaba tendo muitas vezes filmes do palhaço do mal, de palhacinho do bem. Aqui não, a gente tem o palhacinho do bem e o palhaço do mal, e a Pomi realmente tentando ver o local, tentar ver se tem uma saída, descobrir como funciona toda aquela realidade digital onde ela está lá dentro, sabe? Então, a gente vai vendo, então, com isso, um pouquinho de cada um dos personagens. O episódio piloto tem uns 30 minutos de duração, e ele realmente me lembra muito os conceitos básicos relativos de Matrix, que é um dos meus filmes favoritos, né? A ideia de você estar preso, descobrir que está preso dentro de uma realidade, tomar cuidado para não perder a noção de quem é você, ou de quem é o seu mundo original, quando você está naquele mundo explorando as coisas. E existe uma série de segredos, afinal. Teoricamente, cada um dos personagens lá dentro, exceto o próprio apresentador, já foi um ser humano no nosso mundo real que está preso lá dentro. Então, qual é a história pessoal de cada um deles? Então é legal você tentar ver o jeito de cada um e como eles falam, o que eles fazem, pra gente pensar como será que eles eram no mundo real, o que será que eles faziam, como será que ele foi o acidente que fez com que eles pegassem e entrassem dentro daquele mundo digital, sabe? Inclusive, como a gente pega e não tem, eles perdem parte dessa memória. Inclusive, eu acho muito bacana, porque tem a ideia de que uma das ideias bases do circo que o próprio apresentador fala é que existem algumas regras lá dentro de como as coisas funcionam, só que ao mesmo tempo tem algumas coisas dando curto, mostrando que não é um sistema exatamente muito 100% funcional lá dentro. E ao mesmo tempo temos a ideia de que, dependendo de como tá a sua mente, o seu próprio sistema começa a bugar. Então, até onde, na verdade, a gente tem meio... Os personagens são realmente escolhas do circo pros heróis, meio do tipo, entrou um personagem novo e entrou um humano novo e o circo automaticamente vai dar um personagem que a gente precisa pro palco aqui. E até onde, na verdade, a gente tem a própria imagem mental da pessoa que entrou lá dentro de si mesmo, sendo distorcida e colocada dentro daquilo o que dentro de um arquétipo de circo teria contato diretamente, teria correlação diretamente com a imagem que a pessoa tem de si mesmo. Isso que a gente nem pensou a seguinte possibilidade. Até onde, na verdade, eles são... Tipo, quando você entra dentro de um videogame virtual, muitas vezes você pode construir o seu personagem em detalhes. Então, até onde cada um deles tentou entrar em um jogo virtual diferente, cada um criou seu personagem diferente e acabou sendo arrastado para o mundo digital, o que justificaria termos personagens tão diferentes, tipo uma boneca, um coelho, um bobo da corte, um bobo da corte que é bem diferente da estrutura do palhaço tradicional que também tá lá dentro, sabe? Ao mesmo tempo que você vai pensando, e o que aconteceu? Quem foi a primeira equipe que estava lá dentro? Quem construiu esse mundo e pra quê? Tanto que uma coisa bem curiosa desse aspecto meio de quebra-cabeças, que é todo o filminho, é que quando ele pega e está olhando meio aquilo que chama de relógio maluco, o programa que controla tudo, o apresentador de circo, ele vê esse relógio, ele usa esse relógio para observar todas as coisas que estão acontecendo em detalhes. Quando isso acontece, aparece como se fosse uma propagandinha falsa embaixo de venda do relógio e existe um site. Só que quando você entra dentro do site, você vê que realmente tem um vídeo de propaganda, como se aquele relógio existisse. E mais do que isso, ele fala justamente de um programa de computador criado
para ajudar você a criar jogos. Claro que o negócio é essa de mentirinha e tudo mais, mas a ideia básica é que dentro daquele mundo onde ocorre o Digital Circus, aquele era um programa, o apresentador de circo, na verdade, ele era um programa de computador produzido em massa, não dá para saber em qual quantidade, se apenas foi produzido em alguns protótipos para teste, etc., que seria utilizado para ajudar a criar jogos de computador, o que reforça a ideia de que aquilo é uma realidade virtual de um videogame que você vai explorando. Então a ideia toda é quase como se o filme fosse um grande quebra-cabeça que você vai elaborando e elaborando suas análises, teorias, etc. Provavelmente, daqui a uns 15 dias, mais ou menos, já que faz quase um mês que foi saído o primeiro episódio, deve sair o próximo, né? E se for interessante, a gente continua pegando e analisando aqui no canal. Inclusive porque eu acho que tem uma das protagonistas mais fofinhas da história. Inclusive, se alguém souber como trazer para o Brasil a bonequinha que já tem à venda no site, por favor, comenta aqui embaixo. Espero que tenham gostado, compartilhe com os meus amigos, falem as histórias legais de circo que vocês gostam também, e até o próximo vídeo. Falou!